E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. O assunto que nós iremos trabalhar é a regra de 3 simples. Então, o objetivo da nossa aula é resolver problemas do cotidiano através da revisão geral. Enfim, nós iremos trabalhar com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, pessoal, na próxima aula que eu vier aqui trabalhar com vocês, nós iremos trabalhar a regra de 3 composta, também muito cobrada aí no Enem, nas provas externas. A de hoje é bem mais light, bem mais tranquila. Porém, a gente tem que ter certos cuidados na hora de resolver. Nem sempre é aquela dica que a gente recebe, né, de simplesmente multiplicar em cruz. Então, eu tenho alguns exemplos aqui e a regra de 3 simples, ela recebe esse nome porque eu tenho apenas 2 grandezas. Eu vou trabalhar com 2 grandezas, sendo que cada uma dessas grandezas apresenta 2 valores e um sendo desconhecido. Então, eu tenho 3 termos conhecidos e um desconhecido. Por isso, chama-se regra de 3 simples. 3 termos conhecidos e um desconhecido. Então, o primeiro exemplo aqui. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá... Existem maneiras diferentes de encarar essas questões envolvendo regra de 3. Eu já fiz algumas críticas quando se utiliza a setinha e também já trabalhei com ela e pelo que eu já percebi, as pessoas preferem mais, os alunos gostam mais de ter uma ferramenta, né? Digamos assim, quase que uma muleta. Então a setinha ajuda muito na hora da resolução. Eu vou mostrar para vocês de que setinha eu estou falando, tá? É uma flechinha que a gente utiliza para analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeira coisa, identificar as grandezas. Geralmente, grandezas, vai aqui pela dica, é um nome que está próximo ao número. É como se fosse o rótulo do número que aparece, tá? Digamos assim. Então, eu tenho aqui, ó, 50 litros. Então, eu já anoto aqui, litros, 50. E a outra grandeza, ó, para percorrer 600 km. Então, eu coloco aqui, ó, km e escrevo 600, na mesma linha aqui dos 50. Aí ele fala, supondo condições equivalentes, esse mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá, então, esse 840 também é da grandeza quilômetros. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, ele pergunta aqui, ó, consumirá o quê? Consumirá em litros de petróleo, né, de álcool, no caso. Eu vou chamar aqui de X. Então, tem gente que resolve apenas analisando se são diretamente, inversamente proporcionais. Na verdade, não precisa nada de setinha, mas eu vou usar a flechinha. Ela facilita vocês ao entendimento disso daqui. Eu vou colocar a flechinha aqui, tá? E a gente vai analisar assim, ó, sempre. Primeiro passo aqui, você coloca sempre a flechinha apontando aqui para o X. E faz sempre relaciona a grandeza lá que não tem X com a que tem X. Sempre assim. 600 km gasta 50 litros. Então, 840 km vai gastar mais litros ou menos litros de álcool. Se 600 gasta 50 litros, 840 vai gastar mais litros. Então, se você falou mais, você utiliza seta apontando para o número maior. O número maior é o 840, então a seta fica apontando aqui, ó, para baixo. Como eu tenho as 2 setinhas apontando para baixo, você vai multiplicar em cruz aqui, ó. Como eu tenho zeros aqui, ó, corta aqui, tá? E multiplica cruzado. Então aqui fica assim. Eu vou montar direitinho aqui, né, essas razões aqui. Então, 50 está para X, assim como 60 está para 84. Dava até para simplificar, ó, 60 e 84 aqui, ó, você simplificando, aprendendo a fazer isso, você evita cálculos grandes aqui, tá? Então, eu tenho essa proporção, que é a igualdade dessas 2 razões, e como eu vi que as 2 setas apontam para baixo, já igualei aqui e vou multiplicar cruzado agora. Já poderia ter feito aqui diretão, ó. Então, aqui, ó, vou dar moral para o X, já para ficar antes da igualdade. X vezes 60, X dá 60X. 50 vezes 84, pega só o 5. 5 vezes 84. Qual é a metade de 84? 42. Aí você coloca o zero, dá isso aqui, ó. E coloca o outro zero, tá? E a metade, ó, 5 vezes 84, a metade de 84 é 42, colocou o zero, só que eu tenho o zero do 50. Então, deu 4.200. Feito isso, nós temos aqui, ó, X igual a 4.200 sobre o 60 cai aqui dividindo.
corta aqui. Então, eu tenho que x é igual 420 dividido por 6. Ó, eu tenho um algarismo aqui, né? Não dá o 4, então eu pego 42. Vai dar 7 vezes 6, 42. Subtraindo é 0, desce esse 0. Quando ele desce e vira resto, você coloca aqui, ó. X igual a 70. 70 é o quê? 70 litros. É a letra C, ok? Vamos para o exemplo 2. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de, como eu falei, identifica as grandezas. Olha só, a primeira grandeza aqui, ó, é o quê? Gotas, né? São 5 gotas. Então, anota aqui a palavrinha gotas, ok? Gotas, 5 gotas. Para cada 2 quilos, a outra grandeza 2 quilos, a cada 8 horas. Então, apareceu uma outra grandeza aqui. Ó. Eu sei que, a princípio, né, mas você falou que são 2 grandezas, 3 termos conhecidos e um desconhecido, aqui apareceu 3. Calma que eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, então esse 30 é da grandeza gotas, a cada 8 horas aqui, ó. Então, a massa corporal dele é D, quer saber a massa corporal, é X. Pessoal, é o seguinte, toda vez que você for resolver regra de 3, apareceu 3 grandezas, é regra de 3 compostos, que é o assunto da próxima aula aqui que nós teremos. Porém, como eu tenho uma grandeza que apresenta aqui os 2 valores iguais, então, isso é irrelevante, você desconsidera essa grandeza, tá? Ela não vai afetar aqui nessas duas aqui, ó. Então, você já pode cancelar. Eu tenho agora 2 grandezas, 3 termos conhecidos e um desconhecido. Temos a regra de 3 simples. Então, como eu falei, seta sempre apontando aqui para o x, tá? Tá aí, sempre apontando para o x. E faz a seguinte relação da outra grandeza com a de x. Se 5 gotas é o suficiente para 2 kg de massa, 30 gotas é para mais quilogramas de massa ou menos? Tem que ser para mais, né? Se 5 são para 2 quilos, então 30 é para mais quilogramas. Então, como você falou mais, pega essa dica, seta para o número maior. Como eu tenho 2 setas apontando para baixo, eu posso multiplicar cruzado. Já vou fazer aqui direto. Então, 5 vezes x dá 5x, que é igual 30 vezes 2, que dá 60. Então, x igual a 60. O 5 cai aqui dividindo. X igual a 60 dividido por 5, ignora o 0, dobra o 6, 12 quilogramas de massa corporal. Ok? 2 setas para baixo. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Isso que quer dizer grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também aumenta. Diminuiu, a outra também diminui. Então, é a letra A aqui, ó. Número 3. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? Então, a primeira grandeza nós temos empregados, 750 empregados. A outra grandeza, dias, tá aqui, ó, 25 dias. Aí ela fala, se essa empresa tivesse mais 500, cuidado da pegadinha, hein? Todo mundo cai. Eu mesmo que sou apressado, às vezes eu leio aqui e já coloco, depois que eu vejo que eu errei. Cuidado com essa pressa. Então, é mais 500. Se tivesse mais 500, eu tenho que considerar que já tem 750 e somar 500. Se eu somar isso, vai dar 1.250 empregados. Aí ele pergunta, se essa empresa tivesse isso, né, mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? Eu chamo de quê? De x. Seta para o x e faz a relação da grandeza empregados com a de x aqui, que é dias. Se 750 empregados consomem as tais marmitas durante 25 dias, se fosse 500 a mais, ou seja, 1.250, as marmitas durariam mais dias ou menos dias? As mesmas marmitas, entenda isso. 750 empregados consomem um tanto lá, né, X de marmitas durante 25 dias. Se fosse 1.250 empregados, seria mais dias ou menos dias para consumir as tais marmitas? Seria menos dias, né? Mais gente para comer, mais boca. Então, seta para o número menor. Se você falou que seria menos dias, você vai na outra grandeza aqui, né? Que a gente está fazendo a relação, e aponta a setinha para o número menor. O número menor é o 750. Repare que ficou uma seta para baixo e outra para cima. Enquanto uma grandeza sobe, a outra diminui. Quando acontece isso, são grandezas inversamente proporcionais, tá?
Quando acontece isso, você não pode multiplicar cruzado, você erra. Aqui é que está o problema, que muita gente erra. Então, olha só, pessoal, ou você monta de novo ou você multiplica aqui em linha, ó. Tá? Você pode multiplicar isso aqui em linha, já mata. Mas eu vou montar aqui direitinho, né, para não ficar assim. Eu vou cortar esses zeros, eu posso fazer isso, tá na mesma coluna. E essa grandeza que tem a seta apontando para cima, eu vou girar aqui. Vai ficar aqui, ó. 125 para 75, que é igual a 25 para x. 25 para x aqui não muda. Agora, como eu fiz essa inversão, agora eu multiplico cruzado. Eu fiz aqui, né, passo a passo, agora é multiplicar em cruz. Se eu seguisse aqui a dica que eu dei aqui, ó, uma seta para baixo, outra para cima, aí multiplica em linha, tá? Repare que, ó, 125 vezes x, ó, olha aí, cruzado. Cuidado. Então, aqui fica 125x, que é igual... Se você fizer 75 vezes 25, vai dar 1875. Deixa eu fazer rapidinho essa conta aqui, então. 75 vezes 25. Então, x igual a 1875 sobre o 125 cai aqui dividindo. Então, x igual... Eu tenho que dividir 1875 por 125. 1875 dividido por 125. Como tem 3 algarismos, eu tenho que pegar 3 aqui, ó. Só cabe um 125. Subtraindo fica 2, aqui fica 6, 1 menos 1, 0. Desce esse 5, 625. Vamos tentar aqui 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Subtraindo aqui tudo dá 0. Então, x igual a 15. Se aumentasse mais 500 empregados, seria 1.250, daria as marmitas somente para 15 dias. Beleza, pessoal? Então é isso, a próxima tela com as atividades, eu vou postar lá no grupo também. Valeu! Então olha aí, pessoal, as atividades, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, atividade 5, 6 e a 7. Valeu? Beleza, daqui a pouco a gente vem com a correção.